Olá, seja muito bem-vindo ao canal Código e Carreira. Meu nome é Luana e hoje eu vou ensinar para vocês como montar um gráfico de barras a partir de dados de um CSV aqui utilizando o Jupyter Notebook. Então, para você conseguir também fazer esse gráfico de barras, você vai precisar criar um arquivo com extensão IPyNB, que é a extensão padrão do Jupyter Notebook, aqui no VS Code, que é a IDE que eu estou utilizando aqui para fazer esse gráfico. Então, se você não tiver o VS Code instalado na sua máquina, eu recomendo fortemente que você instale, porque é uma ideia que auxilia em diversos projetos e em diversas linguagens de programação. E o CSV que a gente vai estar utilizando aqui, né, vai ser esse dataset aqui, com as colunas categoria e valor. Só para reforçar, o CSV é um arquivo que organiza os dados em linhas e colunas, e cada coluna é separada por vírgulas. Então, a gente tem aqui a coluna categoria e a coluna valor, né? Então, no nosso eixo X do nosso gráfico de barras, a gente vai mostrar as categorias de A até E, e no eixo Y, a gente vai mostrar os valores dessas categorias. E aí a gente tem os números 10, 24, 36, 18 e 45, aqui a título de exemplo. Então, vamos voltar aqui para o nosso Jupyter Notebook, o nosso arquivo Jupyter Notebook. Então, deixa eu só minimizar aqui para facilitar a leitura. E bom, para a gente fazer esse gráfico de barras, a gente vai precisar utilizar duas bibliotecas principais. A primeira delas é o Pandas. Pandas SPD. Para que serve essa biblioteca? Bom, o Pandas é uma biblioteca do Python que serve para leitura e organização de dados, tá? Então, a principal função dela no nosso código aqui vai ser ler aquele arquivo CSV que a gente viu anteriormente. A segunda biblioteca... deixa eu só arrumar isso aqui. Pronto. A segunda biblioteca que a gente vai utilizar é a matplotlib. Pyplot SPLT. Para que essa biblioteca serve? Bom, basicamente ela serve para criação de gráficos. Então, basicamente, ela é o motor aqui do nosso objetivo de hoje, que é criar esse gráfico de barras. Então, vamos rodar essa célula aqui, apertando esse botãozinho aqui. Então, deixa eu escolher aqui um Python Environment. Então, deixa eu escolher este aqui. Então, depois de importar essas duas bibliotecas necessárias para a montagem do nosso gráfico de barras, a gente pode partir para a leitura do nosso arquivo CSV. Então, eu vou criar uma variável aqui chamada dados, que vai receber a leitura desse arquivo CSV. Então, eu chamo pandas, para a gente realizar essa leitura, por meio da função read_csv. Então, aqui dentro desses parênteses, eu vou passar o nome do arquivo CSV que a gente está usando. Então, dataset.csv. E agora eu vou rodar essa célula aqui de código e a gente pode ver que não teve problema nenhum, então a gente pode prosseguir para a criação do gráfico de barras efetivamente. E é agora que a gente vai utilizar a biblioteca matplotlib, que eu tinha falado anteriormente, que ela serve justamente para a criação desses gráficos. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa definir qual vai ser o dimensionamento da nossa figura do gráfico de barras, né, da nossa imagem. Então, a gente faz isso por meio desse comando aqui, né, plt.figure. E eu passo o tamanho da figura que eu quero. Então, aqui eu vou passar 8 e 5. Basicamente, esse 8 e esse 5 são medidos em polegadas, tá? E esse 8, ele se refere à medida de largura da imagem do gráfico. E esse 5 se refere à altura do gráfico, né, da imagem do gráfico. Então, fizemos aqui a delimitação da figura. E agora a gente precisa falar para a biblioteca matplotlib o seguinte: olha, eu quero que seja plotado um gráfico de barras. Por quê? O matplotlib trabalha com diversos tipos de gráfico. Então, eu preciso especificar para a biblioteca o seguinte: olha, quero um gráfico de barras. Então, a gente faz isso por meio do plt.bar, né, que é basicamente a função que fala, olha, queremos um gráfico de barras. Então, o que eu vou passar como parâmetro para a função bar? Eu tenho duas colunas no CSV, certo? Eu tenho a coluna categoria e eu tenho a coluna valor. O que eu tinha falado anteriormente? Que o nosso eixo X vai ser a parte das categorias, né, de A até E.
E o eixo Y vai ser a coluna de valores, né? Coluna valor. Então, vamos passar isso para essa função. Então, a gente vai pegar o nosso arquivo CSV, que está armazenado na variável dados, e a gente vai acessar a coluna categoria e vai passar ela como o eixo X do nosso gráfico. Como eixo Y, a gente passa a coluna valor, né, que eu tinha falado anteriormente. Então, a gente passa aqui dois parâmetros, né? O eixo X, que seria a coluna de categoria, e o eixo Y, que seria a coluna valor. Legal? Ok. Agora, para deixar o gráfico um pouco mais bonitinho, vamos colocar assim, mais detalhado, a gente vai adicionar um título e também legendas para o eixo X e para o eixo Y. Então, vamos lá. plt.title, basicamente função para a gente adicionar esse título. Vamos colocar gráfico de barras, por exemplo. Para a gente colocar a legenda no eixo X, a gente utiliza a função xlabel e a gente passa basicamente a legenda que a gente quer colocar. Então, xlabel. O X eu já tinha falado que ia ser categorias, né? Então, vamos colocar categorias. Legal. E para o eixo Y é a mesma coisa, só que a gente só troca o X por Y. Então, ylabel. E aí eu passo aqui o nome valores, né? O nosso eixo Y vai ser valores. Ok. Se eu rodar esse código aqui agora, não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu preciso indicar para a biblioteca Matplotlib o seguinte: olha, tenho esse gráfico, eu quero que você me mostre ele. E isso é feito por meio da função show. Então, a gente precisa colocar aqui plt.show. E aí, a gente vai conseguir ver o gráfico certinho. Então, vamos rodar essa célula para a gente conseguir ver o gráfico. Ó, tá vendo? Aqui a gente tem a criação do nosso gráfico de barras. Então, o eixo X aqui é categorias, o eixo Y valores, como eu tinha falado para vocês anteriormente. E aqui a gente tem todos esses dados que a gente importou lá do nosso arquivo CSV, mostrados aqui nesse gráfico de barras. Legal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já curte, comenta, se inscreva no canal, compartilhe com os seus amigos, enfim, com devs em geral. E é isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.